Nessa aula eu vou mostrar como que você deleta, olha só que legal, como que você deleta um registro lá do banco de dados utilizando o Active Record que eu já criei em uma outra aula. E o link dessa outra aula eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então aqui no index.php eu tenho a instância do post. Então agora eu quero deletar um post com ID, vamos supor 12. Venho aqui no lugar do all e coloco delete. Delete e passo aqui o 12. Eu vou comentar isso aqui. E agora, se eu colocar o mouse em cima desse delete, olha só, apareceu public function delete, onde está esperando por parâmetro o id, que seja do tipo int. Então quer dizer que eu já criei esse delete em algum local. E aonde que eu criei ele? Eu criei ele lá no meu post. Então aqui no post eu criei o delete. Mas só que você não concorda comigo que se eu deixar o delete aqui no post, eu só vou poder deletar os posts se eu criar um model com o user, ou seja, pegando os dados lá da tabela users. Se eu quiser deletar um usuário, eu não consigo. Por quê? Porque eu criei o delete somente no model post. Então agora eu vou pegar esse delete e colocar aonde? Aonde que eu coloco, qual classe que eu coloco esse delete para todos os modules terem acesso? Lá no Active Record Actions, aqui embaixo, eu vou colocar o delete. Mas só que aqui é o seguinte, ó, tem o delete from posts. Se eu estou colocando aqui no Active Record Actions, isso aqui tem que ser mais genérico. Eu tenho que pegar a tabela lá do meu model. E aqui eu estou pegando dessa maneira. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, dá uma olhada na aula que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu ensino em detalhes do zero a como criar uma Active Record. Eu vou colocar aqui. Agora eu vou passar o table name. Deixa eu só colocar a conexão aqui embaixo. Agora eu vou passar o table name aqui no lugar do posts. Table name. E agora aqui, ó, aqui, peraí, o que está acontecendo aqui é que eu tenho que colocar aqui entre aspas duplas. Agora aqui, esse D aqui, estou substituindo aqui. Legal. Agora esse delete aqui, ele está retornando o quê? Está retornando o execute, o resultado desse execute. E o resultado do execute, quando eu estou trabalhando com o delete, ele retorna true, caso deletou com sucesso, e falso, caso não deletou com sucesso. Então agora aqui no index.php, eu vou colocar aqui, para esse delete, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar deleted e vou colocar um var dump no deleted. Agora eu vou lá no meu navegador e olha o que apareceu aqui, apareceu true. Volto lá no meu banco de dados, venho aqui, olha só, o ID12 está aqui, eu vou atualizar e tcharam, já não está mais ali. Está o 10, 11 e foi direto para o 13, então ele já deletou o post com ID12. Mas só que agora eu quero ter um pouco mais de flexibilidade na hora de deletar. Como assim? Eu quero vir aqui e passar no post. Aqui eu quero passar o ID 13. Agora, se eu criei essa propriedade ID aqui, eu não quero passar aqui o ID. Mas não passando o ID aqui, ele reclama. Olha só, ele está falando que está esperando um argumento, olha só. Está esperando um argumento e eu não passei nenhum para ele. Encontrou 0. Porque aqui ele está esperando que seja um ID do tipo int. Olha só que apareceu aqui, esperando um argumento e eu não passei nenhum. Então agora eu tenho que colocar esse argumento aqui, que eu estou esperando um delete, eu tenho que colocar ele como opcional. Volto lá no Active Record Actions e coloco aqui, ou vai ser nulo ou inteiro, e coloco aqui como null. Então eu inicio ele como nulo. Agora eu preciso verificar se existe o ID lá no data, porque você sabe que no data que é onde que eu estou colocando esse ID aqui, Se você não sabe o que é isso, de novo, dá uma olhada lá na aula onde eu ensino a criar um Active Record do zero. Então agora eu preciso verificar se existe esse ID no data. Eu venho aqui, coloco if, olha só, if o quê? Array key exists. Se existe o ID, aonde? No this data. Agora, se existir, olha só que legal. Aqui, para substituir esse ID aqui, esse placeholder aqui, estou utilizando esse ID aqui que está vindo daqui de cima, que está vindo aqui do parâmetro do delete. Venho aqui, coloco id igual a this, olha só que legal, this data, pegando o ID. Agora, olha só. Se lá no index.php, aqui no index.php, eu criei a propriedade ID, o que vai acontecer? Qual que é o fluxo que vai rodar aqui? Ele vai rodar isso aqui, ele vai verificar o seguinte,
O ID, a propriedade ID existe aqui no ArrayData? Se existir, eu vou atribuir para a variável ID, o valor desse ID que está no data. Daí eu vou substituir esse ID aqui, vai substituir aqui. Mas se eu não passar aqui o ID, se eu colocar direto aqui o 13, o que vai acontecer? Ele vai executar isso aqui, vai verificar, existe o ID lá no thisData? Não existe. E se não existe o ID que vai ser colocado aqui, vai ser esse aqui de cima. Então esse é o fluxo que vai rodar aqui, que está acontecendo aqui. Deixa eu só voltar aqui com isso aqui. Agora eu volto lá no meu navegador. Deixa eu só atualizar. Apareceu true, venho aqui. O ID 13 está aqui. Eu atualizo e tcharam, já sumiu daqui o ID 13 também. Só que agora tem uma coisinha que está me incomodando pra caramba, que é o seguinte. Aqui no Active Record Actions, em todos os locais, olha só, em todos os locais que eu estou chamando thisData, ele está reclamando, está falando que Undefined Property Data. Mas só que, se eu entrar no Active Record aqui, olha só o que acontece. Todos os locais que eu estou chamando thisData não reclamam. Por quê? Aqui nessa relação, nesse relacionamento de Active Record com Active Record Actions, qual que é a classe pai e qual que é a classe filha? E esse aqui, o Active Record Actions, é a classe pai e esse Active Record é a classe filha. Então, quando eu estou no Active Record Actions, o IntelliFence ele fala o seguinte, esse thisData aqui, ele está sendo criado lá na classe filha. Então, se eu estou na classe pai, na teoria, não era para ter acesso ao que está na classe filha. Mas só que aqui eu consigo. Quando eu trabalho com orientação a objetos no PHP, quando eu trabalho com herança, é via de mão dupla. A classe pai consegue ver o que está na classe filha, assim como na classe filha eu consigo ver o que está na classe pai. Mas o IntelliFence aqui ele fala o seguinte, o thisData foi criado lá na classe filha. Não tem que chamar aqui na classe pai, não. Ele tem razão, Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, eu vou pegar isso aqui, e vou colocar lá na classe pai. Vou colocar aqui na classe pai e fazendo isso, magicamente os erros somem. E você não concorda comigo que a classe filha, ela consegue ver tudo que está na classe pai? Tudo o que é propriedade ou métodos públicos ou protegidos. Então isso aqui é uma propriedade protegida. Então eu consigo ver lá na classe filha, aqui no Active Record. Se você não sabe trabalhar com herança, não sabe o que é uma classe pai ou classe filha, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo também, de um curso de PHP orientado a objetos completíssimo. Então agora veja que os erros eles sumiram, porque eu coloquei o Protected Array Data lá na classe pai. Legal, né? Olha só, todos os erros eles já sumiram. Bem interessante, né? Então agora eu vou enviar isso aqui lá para o GitHub para você receber esse código certinho.